O julgamento do STF contra Bolsonaro virou um verdadeiro divisor de águas. Parece que nada saiu como planejado pelo sistema. E agora, Moraes pode perder a chance de condenar Bolsonaro. E para piorar, Moraes pode ter aberto um caminho para o seu próprio impeachment. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Muitos são aqueles que estão denunciando os abusos do STF. Entretanto, assim como em outros regimes autoritários, há aqueles que estão normalizando tudo isso. O jornalista militante Renato Souza publicou a fala absurda de Moraes, sem nenhuma crítica. Moraes afirmou que trata-se de narrativa de que o STF está condenando velhinhas com bengala na mão. Segundo ele, das 497 condenações, apenas 43 são de pessoas com mais de 60 anos. Bom, no Brasil, 60 anos é idoso. Então, sim, estão condenando velhinhas. Só no Brasil é piada. Olha aqui, nota de culpa de uma senhora de 74 anos por preparação e terrorismo. Vocês já viram uma coisa dessa? Alexandre de Moraes com medo de uma senhora de 74 anos. Talvez Moraes tenha condenado o português, a interpretação de texto. E agora há uma nova gramática. Em que livro eu li isso mesmo? A verdade que devemos enfrentar é que, nem mesmo no regime militar, houve prisões em massa neste volume. A condenação por participação em multidão, como ocorreu no caso dos atos de 8 de janeiro de 2023, remete a uma aplicação do conceito de crime de multidão. O problema é que ele não é tipificado diretamente no Código Penal brasileiro, mas através da criatividade foi tratado a partir de crimes como associação criminosa. Ou seja, o grupo foi tratado como uma organização criminosa e Bolsonaro seria o suposto líder. Bom, isso é muito 1984 e só quem não conhece a obra não reconhece o que está acontecendo no Brasil. Cássio Nunes Marques argumentou que os crimes não podem ser atribuídos indistintamente a todos os réus, especialmente o de associação criminosa. Era dever da acusação ter esmiuçado as condutas de cada acusado, o que na verdade não fez. A condenação pela prática do delito de associação criminosa exige identificação dos membros integrantes de um grupo determinado de pessoas que tenham se associado previamente para o cometimento de crimes. Neste caso, não se pode presumir data vênia que todos os acusados presos nos prédios invadidos ou nas imediações deles manifestassem individualmente tal vínculo associativo. Na verdade, muitos ali nem mantinham vínculos uns com os outros. Se esse entendimento fosse aplicado à esquerda, Lula estaria preso, junto com vários movimentos sociais. A esquerda no Brasil tem um histórico gigantesco de organização, incitação, ódio e violência. Bom, e essa ideologia está em todos os lugares, incluindo as universidades, onde alunos de direita são expulsos por estudantes. Já na esquerda a história é outra, inclusive fomos surpreendidos no dia de hoje, pois o MST foi absolvido na ação que destruiu diversas laranjeiras. O crime ocorreu em 2009 e foi comprovado, mas o que chama atenção, além da lentidão, e o crime de multidão, já que o desejo ao vandalismo é grito dentro do MST. E como não existe punição para a esquerda, o STF está promovendo uma guerra tribal no país. Estamos longe da pacificação prometida por Barroso,
já que eles estão cometendo os mesmos erros do regime militar. Julgamentos em massa com esse entendimento estendido nunca ocorreram no Brasil. Em níveis menores, apenas 3 vezes esse conceito foi usado com alguma amplitude. E, claro, em períodos nada democráticos. Mas em nenhum momento da história do Brasil, 43 pessoas idosas foram presas no Brasil. Isso é inédito. O que não é inédito é o vandalismo em Brasília. Na Globo News, Natuza Neri publicou uma análise confusa do julgamento. Jair Bolsonaro ficou muito sério a maior parte do tempo. Falou muito pouco no ouvido dos advogados Paulo da Cunha Bueno e Celso Vilardi, que estavam adiando o Bolsonaro. Ele não fez caras e bocas ou gestos desrespeitosos, mas a presença dele era naturalmente sentida. Conta Natuza Neri, que conversou com um dos advogados durante o julgamento na primeira turma do STF. Ele disse: "Olha, não pegou bem, gerou algum incômodo, mas Bolsonaro estava preocupado com um aspecto, e nesse aspecto ele pareceu bem-sucedido, a imagem de corajoso. Ele precisava passar essa mensagem de coragem para a sua militância." Bom, não pegou bem é meio contraditório com a imagem de corajoso. Será que, para pegar bem, Bolsonaro deveria ter chorado? Isso parece muito um tribunal cardassiano, onde os acusados são orientados a chorar, pedir perdão e dizer que o júri é infalível. O Estadão publicou: Bolsonaro evoca a coragem de Dilma ao comparecer frente aos seus algozes do STF. Só tem um problema nesta chamada. Dilma, de fato, pertencia a um grupo de guerrilha armada, uma organização criminosa. Já Bolsonaro é o suposto líder de uma organização criminosa inventada pelo STF, cujos ministros se alinham ideologicamente aos grupos de Dilma. E a divergência de Fux gerou um certo constrangimento na Globo. Até os jornalistas mais ativistas tiveram uma certa dificuldade de realizar uma análise. Sobre as divergências de Fux, uma das jornalistas mais alinhadas à esquerda na emissora, Ana Flor, afirmou: "São 2 linhas de raciocínio que se chocam frontalmente. Uma é que Cid estava omitindo e o forçaram a revelar. A outra linha é o oposto. Ele foi forçado a fazer revelações mentirosas para livrar a própria pele." Pelo visto, normalizar a coerção de alvos da justiça virou mais uma tradição jurídica dos novos tempos. Durante o julgamento, Moraes mentiu ao afirmar que a defesa teve acesso ao material da investigação. Ele apresentou os logins de acesso da defesa, mas esqueceu de mencionar que o material apresentado era apenas a visão da acusação. Bom, a má-fé nunca deve ser aceita, ainda mais vinda de um ministro do STF. O advogado constitucionalista André Marsiglia deixou bem claro: para quem não entendeu a alegação das defesas de falta de acesso às provas, a Polícia Federal investigou o caso, a PGR fez a seleção do material e apresentou denúncia. As defesas tiveram acesso à denúncia, não às investigações. É como investigar um bolo e não dar às defesas acesso à receita. Já para mim, é como achar um criminoso que mordeu um sorvete, mas é dado apenas o palito. Dino inventou a acusação dos melhores momentos e que a defesa teria que trabalhar com isso. Bom, e sobre generalizações, Moraes ameaçou internautas que fizerem recortes e montagens daquele julgamento. Nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news para a tentativa de intimidar o Poder Judiciário, não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais
nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente, para evitar exatamente essas milícias digitais, liberei a íntegra dos vídeos, que está pública, as defesas têm total acesso. A braveza parecia teatral, já que a tremedeira lembrava a doença de Parkinson. Bom, será que Moraes seria só mais um agente do sistema? O ministro Fux frustrou o desejo de celeridade de Moraes, jogando um verdadeiro balde de água fria. Ele questionou o julgamento na primeira turma, já que ele diverge do entendimento diante de um STF que já havia mudado de entendimento sobre o foro. Ele afirmou: ou nós estamos julgando pessoas que não exercem funções públicas, ou estamos julgando pessoas que exercem essas funções. A maioria da primeira turma já votou para manter o julgamento da denúncia no colegiado. Fux também está incomodado com a delação premiada de Mauro Cid e, apesar de não pedir sua anulação, deixou claro que pretende analisá-la com cuidado mais adiante. E com isso o julgamento será postergado, mas se a delação de Cid for anulada, a PGR terá que começar do zero. Terá que fazer uma nova denúncia. Na prática, ela terá que voltar para a prancheta para inventar outra coisa. E com isso, Bolsonaro só será julgado em 2026. O advogado Jeffrey Chikini publicou: escutem bem o que vou dizer. Esse processo não terminará mais em 2025. Fux jogou um balde de água fria no tabuleiro de Alexandre de Moraes. Contra a vontade do relator, esse processo de cartas marcadas não será mais concluído na primeira turma, mas somente no plenário. Com as decisões de Fux questionando algumas decisões de Moraes, esse processo se estenderá com toda certeza para 2026, se não para 2027, com o julgamento final ocorrendo apenas no plenário. Aguardem. Mesmo que ele ocorra em 2026, o Brasil estará em plena crise, não apenas econômica, mas também política. E com isso, Alexandre de Moraes terá dificuldade de abusar, não apenas ele, mas também outros ministros, pois terá forte pressão do legislativo. Afinal, vimos esse mesmo cenário no impeachment de Dilma Rousseff. E talvez nesse processo até role um pedido de impeachment contra ministro do STF, pois o legislativo já está no limite. Moraes já abriu vários precedentes e está na hora de abrir um outro contra ele. Lembrando que o ministro é sempre a favor de ações excepcionais. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.